Ok, o próximo palestrante é o professor Denilson Menezes, da Universidade Federal Fluminense. O título é Optimal Control of a Class of Model of Nonlinear Heat Conduction. Então, Denilson, você tem 30 minutos, tá? E a partir de agora, toda a tela, computador, e o que você precisar é todo seu. Tá? Ok, valeu. Muito obrigado, Limp, pela apresentação. Eu sou aluno de doutorado, na verdade, lá da Universidade Federal Fluminense. Sou aluno do Juan Límaco. E esse trabalho aqui, a gente foi junto com eu e meu orientador, e o Yuri Tamsten, que é aluno de doutorado também da UF. Primeiramente aqui eu vou introduzir o meu modelo, aqui na primeira parte, e depois eu vou falar sobre a boa posição desse modelo, dar algumas propriedades do mapa controle para o estado, falar sobre o problema, apresentar o problema de controle ótimo, e no final eu vou caracterizar o controle ótimo que a gente encontra. A gente mostra que existe um único e caracterizamos ele. Tudo isso que a gente vai fazer vai ser para uma dimensão, para n igual a 1, e no fim da apresentação a gente vai indicar como é que se faz para n igual a 2. No artigo que a gente submeteu desse tema, a gente colocou lá os casos n igual a 1 e n igual a 2. Então, primeiro o caso n igual a 1, e com mais detalhes, e depois o caso n igual a 2, só mostrando as mudanças. Então, está aqui o problema, o nosso modelo, a equação quase linear. A nossa f aqui é o controle. A gente considera o tempo t positivo, ômega aberto limitado da Rn, para n igual a 1 e n igual a 2, a gente vai separar os casos. A fronteira aqui a gente considera C1, define Q como sendo esse cilindro aqui. E o sigma vai ser a nossa fronteira lateral do cilindro. Então, a gente vai tentar estudar agora, encontrar fazer a contabilidade óptica desse sistema. Para isso, a gente vai precisar aqui do nosso funcional, que eu vou introduzir aqui agora. Primeiro, eu vou colocar de uma forma bem genérica o nosso funcional. Eu considero aqui o espaço de Hilbert V, se um operador linear contínuo, de L2 em V, se D vai ser um elemento em V, N um operador definido positivo, e o AD vai ser o nosso conjunto de controles admissíveis. Então, a gente define nosso funcional aqui. Ele vai ser definido dessa forma, vai ser o meio da norma ao quadrado em V se aplicado no nosso estado, o de F, menos o CD, que é dado, mais o meio vezes esse produto interno aqui de N aplicado em F com F, o produto interno, em L2. Ok, então, primeiro a gente introduz dessa forma mais geral, e mais à frente, para caracterizar o controle ótimo, a gente vai especificar esses espaços e esses funcionais, essas operações lineares que a gente introduziu. Então, aqui a gente está interessado em minimizar esse funcional, para F aqui no nosso conjunto de controles admissíveis, que a gente vai também definir mais à frente. E é isso. Antes de para resolver o nosso problema, para encontrar a solução, na verdade, do nosso modelo, aqui do modelo, a gente vai fazer algumas suposições sobre esse A, esse B, e o F que aparece, e os zeros dos nossos dados. Então, a gente vai fazer algumas suposições sobre eles para encontrar uma solução em um determinado espaço. Então, a primeira hipótese que a gente assume aqui é que o nosso A é de classe C2 e existe uma constante positiva, na verdade duas, A0 e M, e um P maior ou igual que 2, tal que o nosso A de S vai ser limitado inferiormente por esse A0, e o A de S ele vai perder por uma constante vezes 1 mais módulo de S a P, ou seja,
vai ter crescimento no máximo polinomial. Ok? Isso é tudo sobre o A. Sobre o A', hipóteses semelhantes aqui, sobre o crescimento polinomial, da mesma forma para o A, duas linhas. Ok? Isso sobre o A. Sobre o B, a gente considera que é uma função de classe C2 também. A gente considera essa condição de sinal, que B de S vezes S é maior ou igual que zero. E também um crescimento aqui polinomial, que B de S é menor que M vezes módulo de S elevado a Q, B' de S da mesma forma, e B de duas linhas de S também com esse crescimento polinomial. Então, dadas essas hipóteses sobre A e B, vamos aqui para as hipóteses sobre F e o zero, para a gente conseguir a boa definição do nosso modelo. A gente vai precisar que esses dados sejam suficientemente pequenos, então a gente pede que a norma aqui de F em L2 mais a norma de FT em L2 mais a norma de U0, aqui o zero a gente pede em H2 e entre H10, seja menor que um delta ao quadrado, as normas ao quadrado seja menor ou igual que um delta ao quadrado. Esse delta aqui ele surge na demonstração da boa definição do nosso problema. Então, isso para a gente considerar essas hipóteses para o caso n igual a 1. Para o caso n igual a 2, já adiantando aqui, a gente vai ter essa hipótese a 3 linhas, que a gente vai precisar de um dado inicial com mais regularidade aqui, e a gente faz uma hipótese semelhante, que é a soma da norma do controle da F em H1 0TL2 seja somado com a norma do nosso dado inicial, agora em H3, seja menor ou igual que essa constante delta ao quadrado. Okay. Só um exemplo aqui de funções A e B que satisfazem as condições A1 e A2, respectivamente. São aí a de S, por exemplo, igual a nada mais justo que ser um polinômio, né? Então, esses polinômios aqui, eles vão satisfazer aquelas propriedades. A de S igual a S elevado a P mais 1, aqui com P par. E aqui o B de S igual a S elevado a Q com Q ímpar. Ok. Então, vamos aqui definir o espaço em que a nossa solução, a solução do nosso problema vai estar morando aqui. A gente define o W como sendo o conjunto das U em L2, 0T, H2 entre H10, tais que a derivada no tempo dessas funções esteja em L2, 0T, H10. Aí, se a gente definir essa norma aqui, nesse espaço W, pegar a norma de U em L2, 0TH2, somado com a norma de UT em L2, 0TH10, isso é quadrado, elevado a 1 meio, isso aqui. O nosso W com essa norma aqui, a gente consegue mostrar que isso aqui é uma norma, o W com essa norma vai ser um espaço de Banach. Ok. Então, vamos definir aqui o que seria uma solução do nosso problema. Uma solução dado aqui as condições iniciais F em H1, 0TL2 e o 0 H2 entre H10, a gente diz que U vai ser uma solução forte do nosso modelo, do nosso problema, se essas três condições aqui são satisfeitas. A primeira delas é que U é um elemento de W, a solução mora lá. A nossa equação, a nossa EDP, ela é satisfeita quase sempre em Q. E, além disso, o aplicado no tempo zero, aqui é o zero de x dado, né? Então, isso para quase todo x em 0, 1. Então, isso seria a definição da nossa função, ou da nossa solução. Certo. Então, vamos lá para o teorema que afirma sobre a existência de uma única solução forte aqui do nosso problema. Se a gente supor aqui as hipóteses A1, A2 e A3, que são hipóteses aí no nosso A, B e nos nossos dados iniciais, se a gente assumir como A1, A2 e A3,
a gente consegue achar uma solução forte em W, obviamente, e além disso, o W, essa solução, a norma em W dessa solução vai perder aqui para uma constante, vezes as normas dos nossos dados iniciais aqui, nesses respectivos espaços. Certo? Então, a demonstração desse resultado, a gente adaptou o que o professor Juan Lima com o Mauro Rincon tinha feito num artigo deles lá, em que eles resolveram o problema homogêneo, esse problema homogêneo com f aqui igual a zero. Então, eles fizeram essas hipóteses de pedir o dado inicial pequeno, e aqui a gente conseguiu adaptar e resolver o problema no homogêneo, pedindo também que essa fonte fosse suficientemente pequena. Então, foi possível adaptar o argumento deles. Certo. Então, a gente encontra uma única solução forte aqui do nosso problema. E agora vamos para mais algumas hipóteses. Aqui sobre o nosso controle o espaço de controles admissíveis aqui, a gente vai considerar como sendo o subconjunto de H1 0TL2, com essa limitação aqui pontual. A gente pede que a f de xt seja menor ou igual que essa constante, e a f de txt seja menor ou igual que essa outra constante. Aqui o alfa pode ser qualquer número entre 0 e 1. A gente pede essa constante específica para quando a gente pega aqui as normas de f e as normas de ft em L2, a soma dessas normas fique menores ou iguais que delta sobre 2, que é a nossa hipótese. Então, a gente pede aí que o AD seja compatível com as hipóteses que a gente tem para a solução do problema. Certo? Então, a primeira delas é essa, e a segunda delas é pedir que o dado inicial seja menor ou igual que delta sobre 2, para que a soma de tudo isso vai ser menor ou igual que delta, que vai estar dentro das nossas hipóteses. Certo. Então, ok. Então, eu apresento aqui esse outro sistema. O sistema, basicamente, é o sistema linearizado do nosso problema. A gente deriva o nosso problema em relação a f e encontra encontra um novo sistema em que a solução vai ser esse y, que satisfaz essa equação. A gente consegue encontrar solução para este problema usando a regularidade que a gente encontra para U. Então, é possível encontrar uma solução fraca aqui desse sistema. Mais à frente, a gente vai ver que o y, de fato, é a derivada do nosso mapa controle para o estado. Ok. Tá. Então, aí aqui, a solução fraca é no seguinte sentido, que a gente vai definir aqui os espaços onde essa solução vai ficar. A gente define esse HTIL como sendo L2, 0TH1, 0, int L infinito 0TL2 e int H1, 0TH-1. Então, a gente define esse H e o H, HTIL, e o H a gente define como sendo os elementos de HTIL em que esses elementos se anulam na fronteira parabólica de Q. Então, já que naturalmente o nosso dado inicial aqui, y de 0 é 0, né? Ok, então, primeira hipótese que cai aqui nesse H, e que satisfaça essa igualdade variacional aqui. Então, uma solução fraca é uma solução que está nesse conjunto e satisfaz essa igualdade variacional. Ok. Então, está aqui o teorema que afirma sobre a diferenciabilidade do nosso mapa controle para o estado. A gente consegue mostrar que o mapa controle para o estado tem essa derivada de Gatot e ela é dada por, se você pegar a derivada em relação a f, aplicar no g menos f, em que g aqui g menos f é um elemento de UAD, você consegue mostrar que essa derivada aplicada em g menos f é exatamente o y, solução daquele problema que a gente acabou de mostrar, em que a fonte aqui lá do problema seria o g menos o f. Então, de fato, o y vai ser a derivada do nosso mapa controle para o estado. E esse limite aqui, aqui que aparece na definição da derivada, vai ser
forte em L2, H1, 0, e fraco em W. Então, vai ter esse sentido forte e fraco aqui. A gente consegue o limite forte em L2, 0T, H1, 0 e fraco em W. Tá. Além disso, o Y ele satisfaz essa desigualdade aqui, que é importante e que a gente vai usar mais à frente. Bom lembrar, a norma de Y em W, ele vai perder por uma constante vezes a norma da sua fonte em H1, 0T, L2. Então, lembrar que essa fórmula a gente vai usar, essa desigualdade. Ok. Então, tá aí aqui o nosso funcional, recapitulando, já introduzi ele. A gente pode calcular aqui a derivada desse funcional, calculando aqui a derivada em f e aplicando em g menos f, usando aqui a definição, isso aqui vai ser igual a exatamente o S de U menos o CD aplicado em SY, na verdade o produto interno em V, mais NF, produto interno de NF vezes G menos F. Isso aqui sai justamente porque a gente sabe que o é diferenciável, né? A gente mostrou agora há pouco, então só é derivar aqui diretamente e encontrar essa forma. Ok, esse corolário. E agora vamos para o teorema que fala sobre a existência de um controle ótimo aí em UAD. A gente afirma que, de fato, existe, com as hipóteses que a gente assumiu. A gente afirma que existe pelo menos um controle ótimo aí em UAD. Então, para isso, a gente faz o seguinte, a gente considera aqui uma sequência FK em UAD, minimizante no sentido de que o limite da JFK, quando K vai para infinito, é exatamente o ínfimo das J de F, quando F varia aí em UAD. Então, se a gente definir uma sequência, a gente pega, na verdade, uma sequência dessa forma, e ainda usando o fato de que o nosso conjunto de controles admissíveis ele é convexo e fechado, isso está nas hipóteses lá A4 e A5, a gente consegue, então, conclui que o nosso AD vai ser fracamente fechado. Então, essa FK, por estar em UAD, ela é limitada, vai possuir uma subsequência convergindo fraco, e como o AD é fracamente fechado, então vai convergir para um cara que está em UAD. Então, a gente consegue essa convergência fraca aqui, em H1, 0T, L2, 0,1. Beleza. Então, se a gente considerar agora, para cada f KJ, o seu estado associado ao KJ, cadê aqui? Peraí. Ok. Então, se a gente considerar aí o KJ, o estado associado ao FKJ, e ainda usar o fato de que o W está compactamente contido aqui no L2 de Q, isso aí a gente conclui pelo teorema de Alban-Lyons, a gente consegue encontrar um estrela de tal forma que o KJ ele converge fraco ao estrela em W. Isso aqui só pelo fato de o KJ ser um conjunto limitado. Mas aí, pela complexidade, a gente consegue mostrar que esse UKJ vai convergir forte em o estrela e em L2. Então, como a gente sabe que o controle, o mapa controle por estado é possível mostrar que ele é contínuo na topologia forte, então vai ser na fraca. Então, isso conclui dizer, isso nos deixa concluir que esse U estrela vai ser, de fato, o estado associado a nosso funcional F estrela. Então, o estrela vai ser o de F estrela. E agora, a gente sabe aqui que o J desse F estrela vai ser menor ou igual que o limite do J da sequência FK, FKJ no caso. Mas esse limite vai ser exatamente, existe o limite, né? Vai ser exatamente o limite do JFK, já que FK aqui é um subíndice de uma sequência que é convergente. Então, esse limite aqui vai existir e a gente sabe que ele é exatamente o ínfimo. Então, esse J de F estrela está no conjunto AD, o F estrela está no conjunto AD e é menor ou igual que ínfimo, então ele tem que ser ínfimo. Então, aí a gente conclui que, de fato, existe um controle, uma solução para o nosso problema de controle. Então, agora, o objetivo vai ser caracterizar, vai mostrar, na verdade, que a gente, dadas certas hipóteses, a gente consegue mostrar que ele é único,
e a gente vai tentar caracterizá-lo. Certo. Vou botar aqui. Antes de começar o cálculo da caracterização, eu vou introduzir aqui o nosso sistema adjunto, que vai ser o adjunto do nosso sistema linearizado. Ele é dado por essa SDP, esse sistema aí. A gente consegue também achar a solução única, que vai perder aqui uma constante vezes os dados iniciais. Aqui. E, ok, agora a gente vai voltar para o nosso funcional lá e escrever uma forma mais simplificada aqui para a gente conseguir fazer o cálculo da caracterização. Então, a gente vai pegar aquele espaço de Hilbert V e definir ele como sendo L2 de Q vezes o produto cartesiano, no caso, de L2 de Q por L2 de 0,1. E aqui o produto interno vai ser dado por a soma dos produtos internos em L2 de Q por L2, de 0,1 no caso. Ok, isso aí, certo. Então, a gente considera que L e D são funcionais lineares de, respectivamente, L2 de Q em L2 de Q e L2 0,1 em L2 0,1. Tá, então, o Si lá, se D a gente define como sendo L o D e D o DT, em que o D está em L2 de Q e o DT está em L2 0,1. E a gente define o S de U como sendo LU e DUT. Ok? Então, fazendo todas as substituições aqui, o nosso novo funcional vai ser o seguinte. Faltou aqui ainda o N, a gente coloca como lambda vezes a identidade. Então, o nosso novo funcional vai ser o seguinte, vai ser 1 meio vezes L aplicado em U menos D, a norma em L2 ao quadrado, mais 1 meio D aplicado em U de T menos U dt, a norma em L2 ao quadrado, e somado aqui com lambda sobre 2, a norma de F em L2 ao quadrado. Tá, então, com esse funcional aí, a gente vai caracterizar o controle ótimo que a gente encontrou. Na verdade, a gente mostrou que é único ainda, mas vamos mostrar que o controle ótimo é único e caracterizado. Ok, antes de continuar, tem esse outro sistema aqui, que é basicamente a linearização do nosso sistema adjunto. Então, esse sistema aqui satisfeito pelo PC. Ele é dado por essa forma. A gente consegue também mostrar que existe uma única solução, de acordo com essa formulação aqui. Ele cai nesse espaço aqui, L2, 0TH1, 0, em L infinito, 0TL2, em TH1, 0TH-1. E satisfaz essa desigualdade aqui, essa igualdade variacional. Então, certo, ok. E agora está aqui o nosso teorema. O nosso teorema afirma que existe uma constante K, maior que zero, que depende somente aqui do tempo e dos nossos dados iniciais, o 0F e o A0B0. Então, que se o lambda for maior, for suficientemente grande, ou seja, maior que essa constante, vai existir um único controle ótimo e ainda a gente caracteriza ele como sendo a projeção aqui em UAD de menos φ sobre lambda, em que φ aqui é a solução do nosso sistema adjunto com a fonte aqui sendo L estrela L e U menos UAD. O D e dado inicial aqui é D menos D estrela D, o T menos o DT. Ok? Tá, então, só uma breve demonstração aqui desse resultado. Então, primeiro a gente considera aqui F estrela como sendo um minimizante. A gente não sabe ainda se é único, mas sabe que ele existe. Então, aqui, por ele ser minimizante, essa fração aqui vai ser maior que zero, tomando o limite quando tende a zero pela direita, a gente tem exatamente a derivada do J aplicado a derivada de J no F estrela aplicado no G menos F estrela. Então, escrevendo aqui a expressão para essa derivada, vai ficar toda essa expressão aqui, passando aqui o L como
o adjunto aqui para essa primeira parte, vai ficar dessa outra forma. E lembra que o y estrela ele vai resolver o nosso sistema linearizado com h sendo g menos f estrela. Ok? Então, aí, pegando aqui essa primeira parte aqui dessa última expressão, a gente pode fazer a integração por partes e colocar o estado adjunto aqui na jogada e encontrar o seguinte. Observe que esse L estrela L, o menos o AD vai ser exatamente a equação do adjunto. Então, a gente faz a integração por partes e vai encontrar exatamente essa igualdade aqui, φ G menos F estrela. Então, condensou dessa forma. Voltando lá para o que a gente tinha antes, ficou só com esse termozinho, mais o que a gente encontrou, mais o φ com G menos F estrela. Então, no final, a gente fica com a φ mais lambda F estrela, aplicado aqui, produto terno com G menos F estrela, maior ou igual que zero. Isso aqui é válido para todo G em UAD. Então, a gente conclui aí que a nossa F estrela vai ser exatamente a projeção da φ, menos 1 vezes menos 1 sobre lambda vezes a φ, né? A projeção disso aí em UAD. Beleza, então temos aí a caracterização, falta a unicidade. A unicidade a gente vai calcular a segunda derivada do nosso funcional e a gente vai mostrar que a partir daí que ele é fortemente convexo. Então, para isso a gente calcula aqui a segunda derivada. Rapidamente aqui, a segunda derivada vai ser dada por essa expressão aqui, que se coloquei a definição. Aí vai ficar aqui esse φ menos φ é o adjunto associado aqui ao epsilon, em que o epsilon é a solução do nosso problema inicial, com a fonte, com o controle f estrela mais epsilon g menos f estrela. Então, a gente basta mostrar aqui que esse limite aqui do φ menos φ sobre epsilon vai ser exatamente a solução da linearização do nosso adjunto, que foi já introduzido anteriormente. Então, é o que a gente faz. A gente pega, a gente vê que o psi desculpa, vai satisfazer essa dp aqui, e a partir de estimativa de energia, a gente consegue mostrar que esse φ ele vai convergir para o φ, em que o φ é a solução do nosso sistema, na verdade, da linearização do nosso sistema adjunto, com a f sendo L estrela L em Y estrela e Ft D estrela D, YT em D, e o Y vai ser o Y estrela, né? Tá, então tem aqui a expressão para a nossa segunda derivada. Ficou dessa forma compacta. Basta agora a gente fazer estimativa nesse termo aqui, nesse primeiro termo da integral. Então, a primeira coisa que a gente faz é, no lugar aqui do G menos F estrela, colocar a expressão do Y, né? O Y estrela tem essa fonte. Faz a integração por partes aqui, faz as substituições necessárias e ficamos com 6 integrais aqui. Então, o objetivo é fazer a estimativa nessas 6 integrais e observar que em cada uma delas a gente encontra uma constante vezes G menos F estrela ao quadrado em L2 de Q. Então, a gente consegue 6 constantes dessas. Então, a gente vê que esse termo aqui vai perder para uma... esse primeiro termo aqui vai perder para uma constante vezes G menos... vezes a integral de 0,1... 0t G menos F estrela ao quadrado. Então, se a gente assumir esse lambda suficientemente grande, da forma que ele supera essa constante, a gente, no final, consegue a seguinte desigualdade. Essa daqui, que isso caracteriza, isso nos permite concluir que o funcional J ele é estritamente convexo, e sendo estritamente convexo, a gente mostra que ele vai ter um único mínimo. Então, está aí a prova de que existe um único mínimo do nosso funcional J. Tá. Então, partindo aqui rapidamente para o caso em que n igual a 2, a gente vai ter o nosso sistema. Aqui vou definir esse W chapéu como sendo o espaço em que vai morar a solução, agora aqui com mais regularidade. Vou ter o meu sistema linearizado, vou ter meu adjunto, todos com soluções em seus respectivos espaços. E vou ter o nosso teorema. A gente consegue o mesmo resultado com essas novas hipóteses.
Ok. Ok, agora para finalizar, nos cálculos a gente usou muito, no caso em que n igual a 2, a gente usou muito essa desigualdade aqui, ela só é válida para n igual a 2, e a gente usou também a imersão de H2 em L infinito, isso aqui para n igual a 2. Isso para n igual a 1 a gente usou basicamente que H1 está em L infinito, então foi de extrema importância no caso n igual a 1, e no caso n igual a 2 foram essas duas essa desigualdade e essa inclusão. Então, isso para n igual a 1 e n igual a 2. Para n igual a 3, a gente não consegue usar algo parecido, apesar de essa inclusão ser válida para n igual a 3, não temos algo desse tipo aqui, e por isso que não conseguimos resolver o problema para n igual a 3 ou n maior do que 3, né? Beleza. E só para finalizar, como a gente conseguiu uma caracterização do nosso funcional, a gente pode encontrar o controle ótimo numericamente. A gente não fez essa parte, mas é possível. E basicamente foi isso. Aqui estão algumas referências. Essas duas primeiras foram de onde a gente tirou esse argumento para mostrar que existe um único controle ótimo. E essa última aqui é o artigo que eu falei de onde a gente tirou o sistema homogêneo, em que lá eles fazem a boa colocação no caso n igual a 1 e n igual a 2. E isso finaliza a apresentação. Denilson, então, muito obrigado pela mais uma linda palestra, né? E obrigado pela participação. Eu vou abrir então o microfone aqui para o pessoal, para perguntas e questionamentos. O áudio está liberado, viu, pessoal? Perguntas? Denilson, boa tarde. Oi, Marcelo, boa tarde. Tudo bom? Excelente palestra. Valeu. Muito boa mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta por curiosidade. Você deu como exemplo de A de S elevado a P mais 1, certo? Sim, senhor. Uhum. S elevado a P mais 1. A minha pergunta é, se você tira esse mais 1, ou seja, deixa a tua função A de S degenerar no ponto zero, o que te atrapalha isso? Então, eu não cheguei a fazer esse cálculo, mas, por exemplo, resolver problema generado é bem difícil, né? E aqui a gente não vai ter, quando for fazer as estimativas de energia, a gente não vai ter essa limitação por baixo. Então, acho que... Peraí, vai ter... Peraí, deixa eu botar aqui. Se tirar igual a 1, vai ter O de 0 igual a 0. Então, lá nas estimativas de energia, a gente não vai conseguir... Mexer, vai furar, né? Isso, então, do jeito que a gente faz, para ser limitado por baixo, por uma constante, não vai dar, né? Então, a gente não consegue fazer as estimativas lá, vai ser por isso. Uhum. Tá ok. Problema degenerado geralmente é bem difícil, né, nesse contexto. Poderia pensar numa perturbação e depois não sei o que fazer com isso. Uma perturbação é singular, né? Tá ok, muito obrigado, Denilson. Valeu, obrigado a você. Mais perguntas, pessoal? Denilson, você está aí, o X está no R2 ou R3? O R? Está no intervalo. No 0,1, no caso de n igual a 1, está no intervalo 0,1, e n igual a 2 é um aberto limitado do R2. Então, aí, seu B não teria que ter uma restrição lá em cima? O quê? O Q quê? você colocou Q maior que 2, né? Acho que Q maior que 2. Q maior que 2... Mas não tem nenhuma restrição... Maior ou igual? Maior ou igual a 2, mas não tem restrição por cima, né? A restrição por cima seria... você fala aqui do B, né? Não, R2 não precisa, não. Não precisa, desculpa.
Tá. Não, tá certo. Está em Uhum. R2, né? Isso, R2. É, o R, Na verdade, R2 e R não precisa. e R1. E R1, enfim. É, Uhum. não precisa. Aí não Mas precisa. A e B são funções reais. Tá. Mas aí, que ela pega a imagem do nosso... É. O R3 você precisaria aí. Certo. No R3 a gente nem começou a trabalhar porque não tem as ferramentas necessárias, as desigualdades necessárias, então nem começamos. Aí Não tem começa como. a fazer a diferença da dimensão. Ok, pessoal. Vamos lá, pessoal. Tem mais aí a pergunta? Questionamentos? Comentários? Bom, Juan, não tem nada? Então tá bom, pessoal. Então vamos agradecer ao Denilson. Denilson, parabéns. E estou ficando muito feliz porque tem palestras boas e